Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos fazer uma pequena leitura desse texto para nós iniciarmos nosso momento de ensino aqui, hoje na igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Amém. Até aqui. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós louvamos o Teu nome, queremos agora ouvir a Tua palavra e meditarmos nela e sermos ensinados. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos as Tuas bênçãos para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, irmãos, ele externa a condição em que a igreja se encontrava. Eu leio esse texto não querendo falar que hoje a igreja ou a nossa igreja é uma igreja carnal. O texto se refere à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo mandou a carta à igreja de Corinto e ele expõe a situação em que a igreja estava. Mas nessa exposição que o apóstolo faz da igreja de Coríntios, nós podemos tirar alguns ensinos. E com relação àquilo que nós vivemos e na nossa vida cristã, e a missão que nós temos que exercer, nós percebemos que o evangelismo é um processo de levar as pessoas a Cristo através de estágios. A igreja de Corinto, naquele momento, era uma igreja carnal e não espiritual. O apóstolo Paulo fala assim: olha, eu não posso dar algo muito mais relevante, uma comida mais pesada, algo mais com uma substância, uma comida mais forte, porque vocês ainda sois meninos e precisam de um leite espiritual. Mas essa tratativa do apóstolo Paulo com relação à igreja de Corinto, ela revela que a igreja ela passa, existe um processo onde as pessoas elas vão passando nesse momento de encontro com Deus, elas atravessam estágios. E isso é importante para nós, para que nós possamos também entender e possamos também realizar a nossa missão, essa missão que havia no próprio Cristo de levar pessoas a Deus, de aproximar e afinar os relacionamentos delas com Deus. O que nós precisamos entender e o que nós precisamos fazer com as pessoas nos seus diferentes estágios. O que devemos fazer então, irmãos, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nesses diferentes estágios da vida? Aquela que não conhece, aquela que conhece, que está se aprofundando e crescendo naquilo. Bom, existem dois estágios, talvez, no sentido de levar a pessoa a Cristo, quando nós anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esses dois estágios, eles podem ser definidos entre aqueles que resistem, que têm uma resistência, e aqueles que têm uma receptividade. Há pessoas que, quando nós falamos de Deus, elas estão abertas para ouvir de Deus, mas há outras que elas resistem, nós encontramos em algumas pessoas uma certa resistência,
E o que devemos fazer então, quando encontramos essas pessoas nesses seus diferentes estágios? Bom, no estágio da resistência, o que nós podemos fazer, irmãos, é orar para que essa pessoa ela possa ser receptiva. Nós nunca devemos abandonar. Não esqueça que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas o Senhor não desistiu deles. O Senhor não desistiu de nós. Nós muitas vezes resistimos a algumas mudanças nas nossas vidas. No entanto, Deus nunca desiste de nós. A resistência, ela pode ser vencida através da oração. Nós podemos orar para que aquela pessoa da qual nós estamos querendo levar esse amor de Deus, esse evangelho, ela possa ser receptiva ao evangelho, àquilo que nós queremos apresentar a ela. Nós podemos também, irmãos, usar da nossa amizade, usar da nossa camaradagem, usar do nosso amor, através daquilo que nós temos mais para dar, do nosso serviço, de nós servirmos aqueles que muitas vezes nos perseguem. Nós vencemos o mal não é com o mal, nós vencemos o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então nós podemos usar nessas pessoas que são resistência, a nossa camaradagem, a nossa amizade, através do nosso amor, através do nosso serviço, através da nossa entrega por essas pessoas. Outra coisa que podemos realizar para pessoas que são resistentes, aquelas pessoas que resistem a esse evangelho, é que nós podemos convidar elas para eventos sociais da igreja, momentos comuns da igreja. Por exemplo, nós agora, nesse mês de março, nós vamos fazer uma palestra de educação financeira. Um assunto muito atual e muito necessário, não somente para a vida cristã, mas essencial para a vida do cidadão. O cidadão que vive ou está num país que está talvez passando, ou estamos passando, por um momento de crises, de incertezas, de dificuldades, e nada melhor do que nós sabermos tratar das nossas contas, das nossas finanças e usarmos eles da melhor maneira e ensinarmos as pessoas. O que podemos fazer? Convidá-las. Convidar as pessoas para estarem conosco nos nossos momentos comuns, nos nossos momentos que são abertos para todos. E quantas pessoas já aceitaram o Senhor Jesus e o seu primeiro passo foi sentar numa mesa em um jantar na igreja, em um encontro, numa ação beneficente, onde nós fizemos algo por outro. Lembro aqui de um casal de irmãos da nossa igreja, hoje não estão conosco, estão em outra cidade, mas eles começaram a vir por causa da amizade, da camaradagem de uma das nossas irmãs, da Lívia, e ela trabalhava junto com a Letícia, e ela convidou a Letícia para nossos encontros comuns. Um encontro onde nós íamos fazer uma noite quente, uma noite de sopas, era tempo de frio. Fizemos um caldo verde e quantos jantares de casais, palestras direcionadas a grupos. Isso também é uma forma de nós quebrarmos as resistências. E as pessoas, às vezes, elas percebem que aquela resistência, aquilo que está impedindo ela de se aproximar, é às vezes algo que está alicerçado em algo que não é verdadeiro, algo que não é real, e elas começam a perceber uma diferença. Elas começam a perceber o carinho, elas começam a perceber o amor de Deus, o amor entre os irmãos. O que fazer com uma pessoa resistente é não discutir com essa pessoa. Nunca vamos chegar a lugar nenhum se nós discutirmos. Isso é em qualquer área da nossa vida. A discussão geralmente não leva a nenhum lugar. Uma boa conversa, uma conversa esclarecedora, sim, mas uma discussão, não vamos a nenhum lugar. Então, amados, para vencermos esse estágio da resistência,
nada melhor do que nós fazermos isso. Orar pela pessoa, usarmos da nossa amizade através do amor, convidar para eventos comuns e não discutir. Não adianta nada, porque a barreira na discussão, a barreira só aumenta. Agora existe um outro estágio, daquela pessoa que é mais receptiva. A pessoa que é receptiva, aquela que ouve, aquela que escuta, que aceita o convite. Então o que nós podemos fazer com essa pessoa, que nós desejamos tanto que se aproxime de Deus, que nós desejamos tanto que o relacionamento dela com Deus seja uma realidade, ela perceba o grande amor de Deus através de Cristo e possa alcançar a salvação. Para essa pessoa, irmãos, nós vamos oferecer a nossa ajuda de uma maneira prática. Para essa pessoa, nós vamos compartilhar o nosso testemunho. Você vai compartilhar o seu testemunho sobre a mesma necessidade que, quem sabe, ela deve estar passando. Com essa pessoa, nós vamos orar para que ela alcance esse reconhecimento de Deus. Nós vamos falar para ela que nós estamos orando por ela. Nós vamos declarar: estou orando por você, porque ela está receptiva. Esse estágio é um estágio bom, onde as pessoas elas recebem a palavra e elas acabam alcançando uma condição mais fácil, mais aceitável da necessidade de Deus e da importância de Deus na nossa vida. Mas algo também é importante. Nós precisamos ser conscientes a respeito das pessoas não crentes que Deus coloca nos nossos caminhos. Seja consciente, irmãos, a respeito daquela pessoa não crente que Deus coloca na sua vida. E nós devemos fazer algo por essas pessoas. Pessoas que Deus colocou, estão do nosso lado, que andam conosco, trabalham, são nossos vizinhos. O que precisamos fazer? Fazer uma lista nominal. É sério. Precisamos trazer à memória sempre essas pessoas para que nós possamos orar por ela, para que nós não possamos esquecer dela. Ela não pode ser uma pessoa comum, mais uma no rol de pessoas que nós conhecemos. Nós devemos nos preocupar. Então nós precisamos colocar essa pessoa numa lista de pessoas, numa lista nominal, e perceba que elas são a sua responsabilidade. Entenda que essa pessoa que Deus colocou perto de você é responsabilidade sua. Lembra de André? Quando ele ouve Jesus, ele é apresentado para Jesus, ele vai ao encontro do seu irmão Simão. Sim, o Simão que seria no encontro com Jesus. Pedro, o Senhor mudaria o nome dele para Cefas, que significa Pedro. Simão estava dentro do rol daquelas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas, que Deus colocou nos nossos caminhos. E o que André fez? Ele entendeu que a responsabilidade dele era levar Jesus a essas pessoas. As pessoas que estão perto de você, tenha essa consciência. Tenha essa consciência a respeito das pessoas não cristãs, daqueles que não são crentes, que Deus coloca na sua vida. Ela é uma responsabilidade sua. Não passe a sua responsabilidade para outrem. Não passe a sua responsabilidade para outra pessoa. Você não passa os seus filhos para outra pessoa. Você cuida dos seus filhos. Então, entenda e perceba que elas são sua responsabilidade. Avalie a receptividade espiritual dessas pessoas. Avalie o quanto ela é receptível. Se ela é uma pessoa que resiste ou se ela é uma pessoa que aceita. Ela tem facilidade, ela tem uma recepção espiritual fácil. Determine esse caminho para que você tome as providências das quais nós falamos anteriormente. Isso é importante, irmãos. Se eu não tiver essa consciência de que a pessoa que está perto de mim é minha responsabilidade, nós vamos falhar na nossa missão. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele envia o nosso Senhor Jesus, Ele envia o seu Filho amado
para entregar a sua vida, Ele envia para Israel. A responsabilidade do Senhor Jesus. Diz o Senhor Jesus: eu vim para a casa de Israel, eu vim para Israel, eu vim para salvar esse povo que havia sido chamado. Existe uma responsabilidade que Deus colocou nas nossas vidas. E essas responsabilidades não só somente funções que nós exercemos, mas pessoas, vidas que Deus colocou ao nosso redor, que são pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós temos intimidade e que nós podemos falar para ela o quanto Deus a ama. E aí investirmos a nossa vida nessa direção. E sabe de uma coisa, irmãos? É impossível fazer, cumprir, realizar essa missão se nós não submetermos à oração. Se nós não orarmos, não vai virar, não vai dar. A necessidade de nós entendermos que essa responsabilidade nossa, de levarmos essa salvação, esse relacionamento com Deus às pessoas que estão próximas de nós, ela inicia em uma oração. Essa responsabilidade se inicia no momento que você tem com Deus para pedir algumas coisas a Deus. E uma delas é: use uma lista de oração diária. Aqueles nomes que você colocou, aquelas pessoas que você fez uma relação nominal e que você, no seu momento de oração diário, que você apresenta essas pessoas a Deus, pedindo a Deus para que Deus o capacite. Senhor, converte, Senhor, toca. Irmãos, nós não podemos esquecer que a obra da salvação é algo que é realizado pelo Espírito Santo de Deus. É esse poder de Deus em nós, e através de nós o Espírito convence o pecador do seu pecado. Então devemos colocar essas pessoas. Talvez você não tenha orado todos os dias, talvez você não tenha essa relação de pessoas, mas eu quero te motivar e quero te não desafiar, mas te orientar para que você crie essa lista de oração nominal com o nome de pessoas que estão próximas de você e que você sabe que elas precisam de Deus. Crie essa lista e faça orações diárias por essas pessoas. Eu tenho um exemplo na minha família e da minha avó. Minha avó foi uma das primeiras que veio para o Evangelho, e eu lembro que ela não deixava de orar todos os dias pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus familiares, por amigos, por irmãos. E muito dessa oração Deus ouviu. A oração do justo é poderosa nos seus efeitos, irmãos. E a minha avó viu muitas coisas sendo realizadas. Ela viu coisas que Deus fez na família dela, alcançou seus filhos, filhos dos filhos. Meu caso, sou hoje o pastor da igreja que ela congregava. Ela não teve o prazer de me ver pastoreando, mas ela teve o prazer de me ver salvo em Cristo Jesus e servindo ao Senhor. E você pode ser essa pessoa que vai usar, através das suas orações, Deus vai trabalhar e salvar vidas. Outro ponto é: ore para que Deus o dirija para buscá-lo. Ore para que Deus os dirija para buscá-lo. Olha o que diz a palavra lá em João capítulo 6, verso de número 44, irmãos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então orarmos para que Deus os dirija a buscar você, que coloque essas pessoas na sua vida, que os dirija para buscar ajuda. Olha, vou falar com a Maria, porque ela é uma mulher de Deus, e eu vou buscar ela, porque eu estou precisando, seja através de necessidade, seja através de uma necessidade de algo maior, de um preenchimento de vida, de uma razão de viver, de um propósito de vida. Às vezes as pessoas estão vivendo mais vazias e elas precisam de algo a mais. Irmãos, peça para Deus que Ele as conduza até você. Você é a pessoa
que Deus colocou na vida delas. Não olhe para aquela, Senhor, que ela vá para a igreja, ou que ela vá para... Não, é você, meu irmão. Somos nós que essas pessoas devem buscar. Então vamos orar para que Deus traga essas pessoas a nós. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não a trouxer. Então ore para que Deus a traga até você, para que você a conduza a Cristo. Amém? Essa é uma oração que devemos estar realizando. Mas não é somente essa. Nós também devemos orar para que Deus remova a cegueira espiritual que existe nas pessoas. Muitas pessoas estão próximas de nós, elas estão cegas espiritualmente. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 4, verso 3 e 4 diz assim, a palavra de Deus, sendo inspirada pelo seu Espírito e sendo o apóstolo Paulo seu interlocutor. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então as pessoas, elas estão andando e vivendo sem uma percepção, sem o entendimento daquilo que Deus revela através de seu Filho Jesus Cristo, à luz do Evangelho. Então elas estão cegas espiritualmente. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, nossa oração deve ser para aquelas pessoas que estão naquela lista: Senhor, abre os olhos espirituais, para que elas percebam a necessidade que elas têm de Ti, para que elas percebam que o Senhor é algo muito maior do que tudo que elas podem ter. Essa oração, irmãos, deve ser feita por nós. Nós devemos orar assim. Nós devemos orar para que Deus tire as vendas, tire a cegueira espiritual, para que essas pessoas possam perceber o grande amor de Deus e perceber a grande necessidade que eles têm de Deus. Outro motivo de oração que nós devemos nos submeter é que nós devemos orar para que o Espírito Santo faça com que tenham um coração receptivo. Nós já falamos isso com relação às pessoas que resistem, que nós devemos orar para que elas sejam mais receptivas. Então, o que diz a palavra a esse respeito? João, capítulo 16, verso de 8 a 13, quando o Senhor faz a sua oração final, junto com os seus discípulos, Ele ora e Ele fala assim: e quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, verso de 8 a 13. Orarmos para que o Espírito Santo faça com que tenham um coração receptivo ao Evangelho, para que eles possam ter esse entendimento, eles sejam convencidos do seu pecado, eles sejam convencidos da justiça e do juízo. Oração que não podemos deixar de realizar. Nós oramos, mas oramos às vezes de uma maneira tão rasa, não tão profunda. Nossa oração tem que ser estendida, não somente para as nossas vidas, mas para aqueles que estão perto de nós, para a nossa comunidade cristã, onde nós estamos, pelas nossas vidas no ministério, pelas nossas vidas no nosso lar, pela nossa igreja, pelas famílias, pela igreja do Senhor na nossa cidade, pelos nossos ministros, líderes,
Amados, há uma grande necessidade de nós estarmos orando muito mais profundamente. E orar para que o Espírito Santo faça com que essas pessoas que estão dentro do nossa responsabilidade tenham um coração receptivo, é muito importante. Orarmos para que você tenha a oportunidade de dar o seu testemunho. Orar para que Deus possa abrir a porta de você manifestar algo que Deus fez na sua vida. Às vezes eu estou em algum momento, em algum lugar, e com pessoas, e às vezes numa conversa eu fico ali pedindo a Deus, Senhor, que essa conversa ela está tomando um rumo, e eu peço a Deus que eu possa dar esse testemunho. Eu peço a Deus, amados, e nós devemos pedir a Deus, orarmos a Deus para que Deus nos dê a oportunidade de nós darmos o nosso testemunho, de você dar o seu testemunho, porque o que Deus fez para você não é só para você. O que Deus fez na sua vida não é só para você. O que Deus fez em você, na sua vida, é para que outros possam ver o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é poderoso, o quão Deus nos ama. Isso é importante. E a palavra de Deus, irmãos, lá no capítulo 4 de Colossenses, verso 3 e 5, diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou bem preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. Amém. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos nossos irmãos colossenses. Eles orem por mim para que eu possa ter a porta da palavra aberta, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Glória a Deus. Oração. Nós precisamos nos submeter à oração, para que a nossa missão de levarmos Jesus seja algo real, seja algo frutífero e verdadeiro nas nossas vidas. Amém? Nós não podemos pecar por não fazer. Nós devemos... É incrível, porque geralmente a gente associa o pecado, amados, a algo que nós fazemos. Nós associamos o pecado a algo que nós cometemos, a uma infração que cometemos. Mas, irmãos, o pecado também é algo que nós deixamos de fazer e que sabemos que deveríamos ter feito. O apóstolo Tiago fala isso na sua palavra. Ele falou assim: olha, quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, nós pecamos. Que nós não venhamos a pecar pelo não fazer. Então, se Deus quer que nós dê esse testemunho, que abra a porta desse testemunho. Aliás, Deus nos encheu com o seu poder, Ele derramou sobre nós o seu poder. Ele, lá em Atos capítulo 1, verso 8, Ele falou assim: olha, vocês vão receber poder. Há uma promessa de poder sobre as nossas vidas, e vocês vão receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, ali na Judéia, lá em Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2, esse poder é derramado sobre a igreja, esse poder está derramado sobre nós, para nós darmos testemunho dos mistérios de Cristo. Então peça para Deus que você tenha a oportunidade de dar o seu testemunho. O seu testemunho é importante. O seu testemunho tem um valor como o de ninguém perto de você. O teu testemunho é único e Deus quer usar o teu testemunho. Amém? Outra coisa importante, irmãos, é que nós também precisamos nos submeter e orarmos para que Deus nos dê sabedoria no uso das palavras. As palavras são poderosas. Eu lembro que quando eu escolhi o nome dos meus filhos, eu escolhi pelo valor do seu significado. Eu queria chamar eles, e eu queria não somente chamar meus filhos, mas eu queria fazer declarações todas as vezes que eu chamasse. Então eu escolhi o nome dos meus filhos pelo valor das suas palavras. As nossas palavras são poderosas.
Uma vontade que eu tenho é: olhe para a pessoa que está do seu lado e fale para ela assim: as nossas palavras são poderosas. E são, porque se você fala, vou perder, você vai perder. Mas se você fala assim, eu acredito, você vai vencer. Amém? As nossas palavras são poderosas, mas nós devemos usar elas com sabedoria. Porque a pior coisa é aquele que não usa a palavra com sabedoria e ao invés de juntar, ele espalha. Ele, ao invés de aproximar, ele afasta. Por quê? Porque não usou as suas palavras com sabedoria. Irmãos, a sabedoria que eu estou falando não é uma sabedoria terrena. Não é a sabedoria da sua eloquência, não é a sabedoria da sua capacidade, é a sabedoria que Deus dá, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que não é possessão humana, mas é uma sabedoria que Deus dá ao homem. Essa sabedoria é importante para que nós, no momento certo, usemos as palavras corretas. Na realidade, todo o tempo nós devemos usar as palavras certas. Nós não devemos ser pessoas que usam a nossa boca e usam sem um entendimento e lançamos as palavras, porque em um dado momento, em qualquer hora, nós colheremos daquilo que nós falamos. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, que: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança no rosto, e ser-lhe-á dada. A sabedoria que vem de Deus. E nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria para nós usarmos bem as nossas palavras. Veja que se submeter a essa oração não é somente orar por aquela lista de pessoas, mas é orar por você também. Orar por aqueles que também já são de Cristo, para que possam ser usados com sabedoria, que possam ter oportunidades de dar o testemunho e assim por diante. E eu quero aqui, com relação à oração, dar mais uma dica ou mais um tópico que nós devemos, porque nós devemos nos submeter à oração. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Ore para que o Espírito Santo use as suas palavras, as palavras que você vai dizer. Ore a Deus para que as palavras que saírem da sua boca sejam usadas pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito que nos dá esse poder. Esse evangelho não foi levado a nós por palavras humanas, somente por palavras, mas foi levadas através de uma ação poderosa do Espírito Santo. Então ore a Deus, pedindo que as palavras que saírem da sua boca sejam as palavras que o Espírito Santo vai estar usando para transformar vidas. Amém? Nós não paramos em somente conhecer ou saber quais são os estágios, os diferentes estágios, ou se a pessoa é resistente, ou se a pessoa é receptiva. Nós não queremos parar somente nessa consciência a respeito das pessoas que Deus coloca na sua vida, que você deve fazer essa lista nominal, que são responsabilidades duas. Nós não queremos parar somente em falar para você que você tem que submeter muitos pontos à oração, orar para que Deus use, abra as portas, remova a cegueira, que o Espírito Santo possa transformar corações resistentes em corações receptivos, que as suas palavras sejam usadas por Deus, mas também nós precisamos nos mostrar no nosso interesse. Mostre o seu interesse. Mostre que você está preocupado. Sabe, irmãos, não adianta nós não
fazemos tantas coisas, mas na nossa vida não está transmitindo uma paixão. A paixão é o que nos move, a paixão é que dá vida. Então, mostre o seu interesse pelas pessoas. Mostre o seu interesse pela pessoa que está perto de você. Trate cada pessoa que Deus colocou do seu lado, principalmente aquelas que são responsabilidade sua, com respeito. Trate essas pessoas, como gente, não como mais um para a igreja, como um número. Não são número, são pessoas. São almas que Deus nos chamou para pescar. Seja um amigo verdadeiro, seja um amigo genuíno. Ajude de uma forma prática. Não seja um amigo de mentirinha. Aquele que faz que é, fala que é, mas na verdade não é. Seja verdadeiro. Seja um amigo verdadeiro. Seja amigo de verdade. Sabe, irmãos, mostre interesse. Seja um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte é uma ótima oportunidade de demonstrar amor. Você ouve e você revela aí a sua ajuda, o seu conselho. Mostre que servir é seu principal objetivo, não um recrutamento. Mostre que é importante para você servir as pessoas, que é importante para você servir, e servir é um objetivo de vida para você. Diz a palavra que nós fomos chamados para servir o próprio Deus, Filho de Deus, nosso próprio Senhor Jesus. Ele fala assim: eu vim para servir, e Ele faz esse papel. Convide as pessoas, se aproxime delas, crie relacionamentos, mostre interesse em ajudá-la nas suas necessidades. Aceite as pessoas do jeito que elas são, sem preconceitos, sem julgamentos. Irmãos, se não houver essas coisas, as pessoas percebem que é só algo é só uma forma de juntar você a um grupo, a um clube, conquistar você para um clube. Não é, a ideia não é conquistar você para um clube, a ideia é conquistar você, conquistar a pessoa para fazer parte de uma família. A ideia é conquistar a pessoa para fazer parte de um corpo, ser membro. Não é um time. Queridos, nós precisamos revelar os nossos interesses para as pessoas. Em nome de Jesus, esteja pronto para isso. Esteja pronto para compartilhar. Esteja sempre pronto para compartilhar. E aqui eu quero encerrar a nossa ministração de hoje. Se você não estiver pronto para compartilhar, você não está pronto para servir. Olha, esteja pronto para compartilhar. Identifique-se como um alegre e disposto. Identifique-se como um alegre e disposto seguidor de Cristo. Ou melhor, identifique-se como um disposto e alegre seguidor de Cristo. Compartilhe isso. Compartilhe a sua paixão por Jesus. Compartilhe o seu amor por Cristo. Olha, o apóstolo Paulo, ele falando para os nossos irmãos filipenses, falou assim: cara, eu amo tanto, eu vivo para Ele. Para mim é a coisa mais importante. Para mim viver é Cristo, o resto é lucro. Olha, a gente tem que compartilhar esse desejo, essa nossa identidade de servir, de ser um seguidor de Cristo. Compartilhe o seu testemunho quando a ocasião for natural. Compartilhe aquilo que Deus tem falado com você quando a ocasião der abertura para isso, for o momento. Naturalmente fale aquilo que Deus fez através de você, ou que Deus operou na sua vida. Compartilhe. Nunca force a pessoa, nunca force a barra, nunca seja uma pessoa que passa dos limites. Seja paciente.
Sabe, irmãos, o Senhor Jesus foi paciente, Ele foi super paciente e Ele ainda é paciente conosco. Nós estamos num processo, assim como outras pessoas que estão às vezes lá no início e aquelas que ainda vão entrar nesse processo. Então, nunca force a barra, seja paciente. Deus está sempre agindo, de alguma forma, sempre Deus está operando. Então compartilhe essas coisas, convide as pessoas para estarem na igreja, para ouvir a palavra de Deus, para ter uma experiência com Deus. Vamos para a igreja, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência com Deus, Deus vai falar com você. Então isso é a nossa vida com Cristo. Essa é a nossa missão, a nossa maior missão. E eu tenho certeza que se nós seguirmos essas orientações, mostrarmos esse interesse, nós compartilharmos, nós detectarmos esses estágios, esse perfil daqueles que Deus, assumimos a responsabilidade das pessoas que estão próximas da gente. Eu tenho certeza que Deus vai operar, que Deus vai agir, que Deus atende às nossas orações, que Deus, Ele vê o nosso interesse, Ele vê o nosso coração, Ele vê como você está agindo, Ele vê como você vê as pessoas. Nós precisamos ver as pessoas como Deus vê as pessoas, com amor, um amor fraternal, um amor ágape, um amor sem interesse. Isso tudo faz com que nós realizemos a missão de Cristo Jesus e, assim sendo, seremos filhos parecidos com Cristo. Aí podemos dizer sim que somos cristãos. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, que Deus vai usar você, que existem muitas pessoas que você pode colocar nessa lista, que você vai orar em nome de Jesus. Faça essa lista de pessoas e tenha no seu momento diário de oração, ore por essas pessoas em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através da sua igreja, e a igreja do Senhor vai prevalecer, vai ser anunciadora do Evangelho de Cristo. Amém? Feche os seus olhos, eu gostaria muito de orar com você agora. Pai Celestial, nós te damos graças e te adoramos e bendizemos. Nós viemos nessa noite aqui para meditarmos na Tua Palavra, e quantas coisas nós ouvimos, quantas orientações, quantas estratégias, quantas dicas, quantas direções o Senhor nos deu para nós, quanta entendimento o Senhor nos deu a respeito de responsabilidades que temos, do que necessitamos fazer. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o que foi ministrado pelo Senhor nessa noite não fique somente nas nossas mentes, mas que desça para o nosso coração e que possa partir para os nossos membros e nós possamos agir nessa direção. Que nós não sejamos aquela igreja que o Senhor se entristece, mas aquela igreja que o Senhor tem prazer em olhar. Que nós possamos ser filhos autênticos de Deus, que nós possamos ser semelhantes ao Senhor e que nós assumamos essa missão. Peço isso, Pai, pedindo ao Senhor já graça sobre as nossas vidas, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito Santo, Ele possa estar operando em nós, nos dando esse poder, essa capacidade de levarmos esse Evangelho a essas pessoas que o Senhor colocou perto de nós. Dá-nos a Tua bênção, abre oportunidades, abre portas para corações, para que esse Evangelho seja transmitido através das nossas vidas individualmente. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos oriente em todos os momentos, para a Tua honra e glória te pedimos. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te use poderosamente. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor, irmãos. Fica com Jesus.